E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou Humberto Pereira e hoje eu vou falar um pouco sobre o último capítulo de Tales from the Borderlands. Nossa, mãe do céu, aconteceu tanta coisa nesse capítulo, mas infelizmente eu vou contar um bocado de spoiler. Eu vou tentar fazer uma análise do conjunto dos eventos de Borderlands, juntando Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel e Tales from the Borderlands, exatamente para eu conseguir falar um pouco sobre o que eu acho que vai rolar em Borderlands 3. Então, infelizmente, se você ainda não jogou essa última parte de Tales from the Borderlands, fica aqui o aviso, vem spoiler por aí. Meu Deus do céu, o episódio foi muito bom, foi quase perfeito, quase, vou explicar um pouquinho lá na frente porque eu achei que foi quase perfeito. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu no episódio. O episódio começa com a treta entre o Handsome Jack e o Rhys. No final do último episódio, nós vimos que o Handsome Jack, que estava como ele tinha se tornado uma inteligência artificial, o professor Nakayama. E isso inclusive é contado um pouco em Borderlands The Pre-Sequel, que o professor Nakayama tenta fazer uma inteligência artificial com a personalidade do Jack. E aí essa inteligência artificial vai parar na cabeça do Rhys. E aí depois o Rhys, no final de Borderlands, do Tales from the Borderlands do episódio 4, ele transfere a consciência do Jack para a estação espacial de Helios. E aí começa a treta porque o Handsome Jack acaba criando uma aliança com o Rhys e transforma o Rhys no novo presidente da Hyperion. Então assim, o último episódio acabou e eu tava assim, com muita expectativa do que ia acontecer. Só que essa aliança entre o Rhys e o Jack dura mais ou menos 30 segundos, porque o Jack acaba contando o grande plano dele. Quer dizer, até como inteligência artificial, o Jack é completamente louco. E aí o plano dele era nada mais, nada menos do que pegar um esqueleto, enfiar no corpo das pessoas, quer dizer, matar as pessoas e botar o corpo delas como a parte, quer dizer, botar o esqueleto dentro do corpo delas. E esse esqueleto mecânico acabaria transferindo também a inteligência artificial do Jack, uma cópia dessa inteligência artificial, e acabaria se tornando um novo Jack. E a ideia do Jack cibernético era simplesmente sair matando todo mundo em Pandora e transformando todo mundo em uma nova versão do Jack, com o esqueleto mecânico, com a parte de fora de carne de alguma pessoa que ele assassinou, e com uma cópia da inteligência artificial do Handsome Jack. O problema é que o primeiro a passar por esse processo ia ser o próprio Rhys. Então o Jack fala, então você vai ser o primeiro a morrer. E aí o Rhys se reta, fala, olha, meu amigo, não vai rolar. Infelizmente eu vou seguir meu rumo. Eu não gostei dessa ideia, claro, porque ele ia morrer na história. E aí o Rhys sai correndo, só que o Jack começa a utilizar a estação espacial Helios para tentar conter o Rhys, para tentar segurar ele. E aí o Rhys fala, olha, eu preciso me livrar do Handsome Jack. E aí que eu achei que essa trama do Rhys aliado ao Handsome Jack controlando a estação espacial de Helios, eu achei que isso ia ser jogado para Borderlands 3 e que a gente ia começar Borderlands 3 meio que lutando contra o Rhys e lutando contra o Handsome Jack. E eu achava essa ideia legal, inclusive com essa ideia do Handsome Jack de querer transformar todo mundo em Pandora em uma cópia do próprio Handsome Jack. Também é legal, ia ser assim, muito interessante você ver um bocado de Jack. Quer dizer, ia ficar assim, você tava lá saindo da mão com algum inimigo, de repente caía um robô, matava o inimigo, aproveitava o corpo dele e se transformava no Jack. Ia ser uma confusão muito grande. Eu achei interessante o problema que o Handsome Jack queria que o Rhys fosse o primeiro a morrer nesse processo. E eu acho que eles poderiam transformar isso, era só tirar essa exigência do Rhys morrer que ficava tudo tranquilo. Mas como o Jack queria matar o Rhys, ele simplesmente foi lá, o Rhys fugiu e falou, olha, como o Jack agora faz parte da estação espacial Helios, eu preciso destruir a estação espacial Helios. E aí ele vai lá, tenta procurar o núcleo de força da estação espacial e tenta destruir esse núcleo de força, inclusive ele consegue. E aí a estação espacial começa a cair. É uma coisa assim que, meu Deus, pra quem jogou Borderlands 2, jogou Borderlands The Pre-Sequel, que na verdade eu joguei Borderlands desde o 1, e você já começa a ver a estação espacial Helios desde do DLC do Claptrap, e simplesmente, meu Deus do céu, e aí todo mundo começa a fugir, cada um tenta procurar qual é o nome daquilo? Uma nave de fuga, e aí o Rhys, junto com o robozão, acabam conseguindo
Só que, na verdade, o robozão acaba ficando pra trás e o Rhys é jogado dentro de uma cápsula de fuga pelo robozão. E aí vem um dos inimigos do Rhys e acaba destruindo o robozão bem na sua frente, uma coisa bem triste. E o Rhys acaba sendo jogado em direção a Pandora. E enquanto isso, a estação espacial Helios está sendo completamente despedaçada, caindo rumo a Pandora. É muito dramático. Assim, simplesmente é um dos momentos mais dramáticos da história de Borderlands e de todos os Borderlands. É muito interessante, muito bem feito, muito bom. E aí, o Rhys, quando cai em Pandora, ele cai em meio aos destroços da estação espacial Helios. E aí ele começa a andar, você tá meio perdido, não sabe bem o que aconteceu direito. E aí, o que acontece é que o Rhys, ele acaba tendo uma conversa com o Handsome Jack, que é muito legal, é muito interessante. É uma conversa na qual o Rhys acaba entendendo um pouco o lado do Jack. O lado que, assim, acaba sendo desvendado algumas coisas do Jack que a gente não tinha visto ainda. E achei muito legal. Assim, por exemplo, a gente descobre que a Angel, que era a filha do Jack, ela realmente matou a mãe dela. Isso é uma coisa que tinha ficado meio por alto em Borderlands 2, mas em Borderlands, nesse último episódio agora, ficou claro. Olha, a Angel matou a mãe dela, os poderes dela saíram do controle e o Jack acabou contendo. Bom, foi muito dramático. Assim, algumas revelações de algumas coisas que, pra quem acompanha a história de perto, realmente foi muito dramático. E o Jack fica fazendo todo um jogo mental com o Rhys, dizendo: olha, você é mais competente em matar pessoas do que eu, sabe? Você vai ser um vilão muito melhor do que eu, porque, por exemplo, só essa destruição da estação espacial Helios, milhares de pessoas morreram, porque muita gente não conseguiu fugir. E aí o Rhys vai meio que tendo que enfrentar essa questão de que ele acha que ele é o herói, mas também ele acaba fazendo coisas ruins para alcançar o que ele quer. E é bem isso que é o Handsome Jack. O Jack, ele acha que ele tá certo, inclusive ele se julga um grande herói. Mas tudo que ele faz é sair destruindo as pessoas pelo meio do caminho. Então, o texto do episódio é muito bem feito, é tudo muito dramático, é tudo muito... e também muito divertido, mas assim, essa primeira parte é muito interessante. E aí simplesmente o Jack consegue distrair o Rhys e ele consegue plugar novamente a saída da cadeira, quer dizer, a saída do cibernética lá, ele consegue plugar de novo na cabeça do Rhys e ele consegue voltar para a consciência do Rhys. E aí ele tenta matar o Rhys, ele tenta atacar o Rhys, e aí o Rhys começa a ficar desesperado. E aí vem mais uma parte dramática que o Rhys começa a se desmembrar, porque a parte mecânica acaba obedecendo o Handsome Jack. E o Rhys acaba... ele enfia o braço dele numa estaca, e aí ele vai arrancando o braço. É muito difícil de assistir. É dramático, mas é muito legal também. E aí ele acaba arrancando o implante cibernético dele na marra. E inclusive a parte do olho dele, que também é cibernética, ele puxa, dá uma agonia na hora. E aí ele fala: bom, agora eu consegui lhe derrotar, Jack, finalmente. E aí você tem a opção de guardar o chipzinho que tem lá, a cópia do programa do Jack, ou destruí-la. Eu preferi destruí-la. Mas é claro que pode rolar uma forma de que o Handsome Jack, enquanto uma entidade cibernética, volte a ser aproveitado em Borderlands 3. Eu acho muito difícil, porque eles fecharam bem essa parte da história. Então o Handsome Jack, pra mim, agora ele tá finalmente destruído, acabou, não tem mais. Eu acho que seria forçar a barra querer que o Jack voltasse em Borderlands 3. Eles resolveram isso bem resolvido em Borderlands, Tales from the Borderlands. E é que eu acho que eles não precisavam resolver isso agora, poderia jogar para Borderlands 3. Mas bom, eu ainda acho que o Rhys que vai ser o grande vilão de Borderlands 3. Se for, ponto pra Gearbox, que isso vai ser muito bom. Enquanto isso, outra treta tá rolando, que é o seguinte: quando eles juntaram as três partes do projeto Gortys, o Gortys, ele abriu o portal do Traveler, do viajante, e ao mesmo tempo que o Gortys, quando ele fica completo, ele se transforma em um robô gigante. Então é meio estranho, e aí fica uma luta entre o Gortys, que a gente não consegue ver direito, e o Traveler, que é o monstro que tá dentro do Vault. É tipo o Warrior que tá dentro do Vault de Borderlands 2. E aí
tem aquela confusão, tem que matar o monstro. Só que o jogo é Tales from the Borderlands, não é Borderlands 2, então você não tem superpoderes. E aí o pessoal consegue, junta lá a Fiona e a Sasha, as duas irmãs, e aí elas conseguem atacar o Gortys, porque se você destruir o Gortys, ou pelo menos desabilitar ele, desligar ele, o portal fecha e o Traveler, um monstro, acaba sumindo. Então é isso que eles fazem. Então nessa parte simplesmente eles não matam o monstro, que eles estavam despreparados na hora. Eles meio que destroem o Gortys e não conseguem nada do Vault naquele momento. E aí depois aparece o Van, que tava meio sumido. Vong, o nome dele é meio difícil de falar. Que tá meio sumido. Ele acabou salvando o pessoal. Vocês lembram que em toda a série Tales from the Borderlands tem um cara que tá ali fazendo a Fiona e o Rhys de refém, querendo que eles contem o que tá acontecendo, querendo que eles contem a história. E aí o Vogue acaba ajudando a galera, salvando a galera. E depois o pessoal mostra que foi ele que reuniu os sobreviventes da Hyperion, da empresa Hyperion. Então ele ficou meio que um líder agora dessa nova galera que tá ali em Pandora, meio que sem saber como é que sobrevive. E aí, finalmente eles vão fazer o interrogatório desse cara que tem essa máscara que ninguém sabe quem é. E aí eles começam a interrogar o cara, pô, quem é você? Por que você sequestrou a gente? Por que você fez isso tudo? E no fim das contas, o cara acaba explicando, pô, eu sequestrei vocês porque eu queria saber o que foi que aconteceu, porque eu não entendi por que vocês traíram o Gortys. Aí passa até a cena da Fiona e da Sasha atirando no Gortys, mas ali do lado quem tava era ninguém menos que o Robozão. Ele acaba vendo essa cena das duas atacando o Gortys, mas ele não entende o que aconteceu. E aí acaba sendo revelado que o cara que tava ali fazendo o pessoal de refém, na verdade, era o Robozão. Que ele acabou pegando o corpo que o Handsome Jack queria utilizar e transferiu a memória dele, transferiu uma parte dele, a cabeça dele, a parte do pensante dele para esse robô. Então ele ficou meio que um ciborgue, ficou meio estranho, mas funcionou. O Loaderbot, que eu chamo de Robozão, ele renasceu. E ele agora tem esse esqueleto meio humanoide, com essa cabeça, com esse olho. Ficou meio estranho, mas funcionou legal. E a ideia, na verdade, é essa. Ele juntou o pessoal, ele sequestrou o pessoal, mas também ele estava juntando as pessoas para reunir os amigos dele. E ao mesmo tempo descobrir o que aconteceu. E aí o pessoal resolve a história lá com o Robozão. Ele entende que o pessoal atacou o Gortys porque não tinha jeito, que era a única forma de parar o Traveler, o monstro. E aí simplesmente eles falam, bom, agora a gente vai se preparar, vai ressuscitar, vai religar o Gortys, vai chamar de volta o monstro e a gente vai destruir o monstro agora, o Traveler, e a gente vai destruir ele e vai fazer isso com uma equipe bem montada. E agora tem, na verdade são duas equipes de 4 pessoas que eles acabam montando, quer dizer, você acaba montando a partir das suas decisões dentro de Borderlands, Tales from the Borderlands. E aí, por exemplo, eu consegui chamar a Athena para o meu grupo, eu consegui chamar o Vogue para o meu grupo, mas, por exemplo, eu não consegui chamar o Zero, que eu queria que entrasse no grupo, então, bom, ficou faltando aí. Mas aí, também tem uma pessoa que é substituída lá no meio da história, e quem acaba entrando no seu grupo é ninguém menos que o Claptrap, que ficou muito legal. Você fazer um jogo de Borderlands e não ter o Claptrap é feio, não faz sentido, né? E aí eles vão lá, eles religam o Gortys reaparece como um robozão gigante, legal. E aí vem o monstro, o The Traveler, e começa uma luta muito boa. O Gortys e o pessoal, ele parece um Megazord, o pessoal que tá dentro dele é que controla, e ele acaba conseguindo ter as habilidades da galera. Então ele começa a usar, por exemplo, algumas habilidades da Athena. E aí fica muito legal, parece um jogo de luta, fica aparecendo pra trás, pra frente, B, um cara de comando, como se fosse um jogo de luta mesmo, muito legal, muito divertido. E aí entra o Claptrap, e o Claptrap é uma bagunça, ele acaba, o monstro acaba ficando atirando um bocado de coisa, e aí metade dos tiros batem em você, outra metade bate no inimigo, muito legal. E aí tem até uma espada, muito bom, eles conseguem destruir o monstro, tem lá uma treta bem complexa pra você entender como é que eles fazem isso. Tem tipo assim, uma missão impossível, mas eles conseguem resolver, legal. E aí chega no final, que aí é que a parte que eu acho que o episódio perdeu a chance de ganhar uma nota 10, que foi o seguinte: chega a Fiona
e o Rhys pra abrir o Vault finalmente, pra saber o que tinha lá dentro do Vault. E aí não mostra. Essa é a parte que eu achei ruim. Não mostra. Eles abrem lá a caixa do tesouro do Vault e eles aparecem. Como o nome do Vault era Vault of the Traveler, eu achava que o Vault ia ser na verdade uma forma de você se locomover entre planetas, alguma coisa assim. Mas o Rhys e a Fiona desaparecem e eles não mostram o que aconteceu. Quer dizer, no fim das contas, em vez de eles fecharem a história, o final da história eles não contaram, o que é ruim. E ao mesmo tempo eles não prepararam o terreno para Borderlands 3. E eu acho que o que aconteceu na verdade foi o seguinte: eles acharam que a história ficou bem feita, a história agradou o pessoal, e eles vão fazer uma segunda temporada de Tales from the Borderlands. Acho que da mesma forma que eles fizeram com Walking Dead, eles vão fazer agora com Tales from the Borderlands. Então nós vamos ter Tales from the Borderlands 2 com mais história, e a história realmente é muito boa, é muito bem feita, vale a pena. Mas assim, tudo bem que cronologicamente, se você for pensar direito, Battleborn vai sair no início de 2016. Pô, se eles terminassem agora Tales from the Borderlands, preparando o terreno para Borderlands 3 vai sair quando? Não vai sair em 2016. 2017? Não acredito que vai sair em 2017. Eu acredito que uma data razoável para Borderlands 3 sair seria 2018. Então assim, eu entendo eles aproveitarem essa deixa de, olha, vamos continuar a história de Borderlands em Tales from the Borderlands, tendo uma primeira, uma segunda, terceira, quarta temporada, para quando chegar em Borderlands 3 já ter história o suficiente, o universo bem mais detalhado, construído. Porque se o Rhys for virar o vilão da história, então ainda tem muita coisa pra acontecer, ainda tem muita história pra acontecer. Mas sim, no fim das contas, eu gostei muito, muito, muito mesmo do episódio, juntando a história toda de Tales from the Borderlands. Foi uma ideia muito legal da Gearbox fazer essa aliança com a Telltale Games. Ficou bom, ficou bem feito, a história é muito boa, mas assim, eu acho que tem coisa que eles poderiam ter jogado pra Borderlands 3 que eles resolveram resolver agora. E teve coisa que eles tinham que ter mostrado agora que eles resolveram jogar pra frente pra uma nova temporada. Então, no fim das contas, acho que um 9 tá bem merecido. Só não ganhou o 10 porque eu queria saber o que tinha lá dentro do Vault. Não pode fazer isso, você não pode passar a história inteira falando do tesouro perdido e no fim das contas você abre o baú do tesouro e não mostra que tem um tesouro. Isso é errado. Você não pode fazer isso. Eu paguei pelo negócio, eu quero ver a história completa. Tem essa moda hoje que tudo que você faz, tudo que você produz é para fazer uma deixa pro próximo. Quer dizer, o filme hoje em dia acaba terminando no clímax, porque o pessoal quer já vender o próximo filme. Pô, pera aí, velho, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu tô comprando um negócio, eu quero ver início, meio e fim. E você constrói um enredo, se você quiser, pro próximo filme. Agora, não contar o final é muito errado. Tudo bem que a história toda é muito boa, tem muitas histórias ali no meio, só essa história mesmo da queda da estação espacial de Helios já é melhor, por exemplo, do que tudo que aconteceu em Borderlands The Pre-Sequel, mas bom, é isso aí, essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí também na área dos comentários, vamos bater um papo. Valeu galera, tudo de bom, aquele abraço e tchau, fui!